Bom dia, bem-vindas ao Casa Firme, ao culto da Mulher Sábia, em nome de Jesus. Podem sentar as que estão aqui, por favor. Bom dia você que está em casa, bem-vinda. E que hoje o Espírito Santo possa falar profundamente com você, assim como falou comigo. E por esses dias aí ele tem se manifestado muito, né? Quem perdeu a madrugada, perdeu. Entendeu? Só quem estava aqui, não é? Só quem estava aqui mesmo. Foi uma madrugada extraordinária, incrível. O povo se recusou a ir embora. Enquanto a bispa não saía, a gente não sai também. Ficou todo mundo ali. Foi uma bênção. Mas hoje você tem a oportunidade de vir de novo. Não é uma madrugada, é uma oração. Mas você conhece a oração da bispa, né? A oração da bispa leva em torno de 1 hora, mais ou menos. No mínimo. Então, você sabe mais ou menos como vai ser. Então, não perca. Vem para o culto da noite. Não dá desculpa, não. Ah, vou só na oração da bispa. Errou já. Perdeu. Vem para o culto da noite e já fica para a oração. Amém? Então, vamos lá. Esse culto, eu fui pedindo algumas confirmações e Deus foi me trazendo à memória. Muitas coisas que eu vivi na infância e até a minha adolescência, mais ou menos. E eu fui percebendo até algumas questões na minha menorzinha, na minha filha menor. E aí eu fui percebendo que é algo muito comum e que se a gente não vigiar e aprender a ouvir a voz do Senhor e a diferenciar a voz do Senhor, toda voz que falar na sua mente, você vai achar que é Deus. Independente do que fale. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não pensa no que a gente está pensando. Você tem que pensar no que você está pensando. Ah, é só um pensamento. Pensamentos têm presença. O pensamento, ele tem uma frequência. Quando você pensa e aquilo até te causa uma emoção, você mexe com o mundo espiritual. Você mexe com as coisas à sua volta. Seja para o lado positivo e seja para o lado negativo das coisas. Então, pense no que você está pensando, porque todo milagre que você viver na sua vida, ele tem que ser provocado. Provoque os milagres na sua vida. Você passar uma madrugada em oração é provocar o milagre. Você não perder um culto, ou não perder um jejum, ou não perder é provocar um milagre. Você ficar quieta na hora que você quer falar várias coisas, você está provocando um milagre na sua vida, de transformação. Não adianta você orar e falar assim, eu quero ser mais estável, eu quero ser mais equilibrada, eu quero ser mais calma. Senhor, me dá calma. Ele vai te dar situações para você aprender a ter calma. E aí, quando vem uma situação, você provoca aquilo na sua vida. Você fica calma e aquilo vai se tornando um hábito dentro de você. Então, cale as vozes. Essas vozes dentro da mente, do coração, e que às vezes a gente pode ouvir ela até fisicamente. Em 1 Coríntios 14:10, diz: há muitas línguas diferentes nesse mundo, e todas são excelentes para aqueles que a compreendem. Em outra tradução, vai dizer assim: há muitas vozes diferentes neste mundo. O mundo tem muitas vozes. É a voz de um. É um falando que isso aqui vai dar certo, isso aqui vai funcionar. Aí, de repente, vem o outro e fala, não, isso aqui está errado, não vai funcionar. Todo mundo já passou pela fase do, né? Ah, eu tenho colesterol porque eu como ovo. O colesterol vem do ovo. Aí depois todo mundo descobriu que não vem do ovo. Na verdade, o ovo é bom. O colesterol vem do óleo que você frita o ovo, sabe? Mas precisou, uma voz falou, tá ruim, vai dar ruim no seu corpo aí. Todo mundo pegou aquilo como verdade. Aí veio uma outra pessoa que estudou um pouco mais e falou assim, ó, não é assim. É assim, assim, assim. Você já ouviu uma outra voz. Ah, então é assim. Aí daqui a pouco, porque isso aqui, coma isso que isso aqui faz bem. Faz isso que isso aqui faz bem. Essa palavra também é para aquele tipo de pessoa que está o tempo todo pulando de coisa em coisa. Uma hora ela está atrás de um mantra, outra hora ela está atrás de frequências de positividade. Outra hora ela está atrás de incensos e pedras místicas. Outra hora ela está atrás de alguma coisa que
Porque é da natureza e alguma coisa da natureza, outra hora ela vai em busca de Deus, outra hora ela vai em busca do espiritismo. E assim ela vai passando de coisa em coisa, porque vozes. 1000 vozes na cabeça dela. Faz isso, funciona. Vai ali, funciona. Tenta isso aqui, funciona. E quanto mais você se distancia de Deus, menos você escuta a voz dele. É a mesma coisa de eu pedir para você sentar lá na última cadeira, lá no fundo, desligar meu microfone e falar com você. Vou estar aqui falando como eu estou falando agora, calmamente. Você não vai me escutar lá no fundo, porque você está longe de mim. Quando você está longe de Deus, toda voz que falar na sua mente, ou toda voz que estiver perto de você e falar para você alguma coisa, você vai tomar aquilo como verdade. Você vai pegar aquilo como acho que é uma direção de Deus. Deus está em todas as coisas. Porque Deus está em tudo. E, na verdade, o Senhor está na casa dele. Essa é a casa do Senhor. Toda voz que chegar para você, ela tem um sentido. Ela tem um porquê. Até para fazer errado, até para fazer errado. Toda voz que chegou na sua mente, que falou com você, ela tem uma direção, ela tem um porquê. Seja te enganar, fazer você desequilibrar, perder sua bênção, dar mais uma volta ao redor da montanha. Seja para você fazer algo ilícito, pecar. Seja para você fazer alguma coisa que até você vê como uma bênção, mas aquilo foi errado, aquilo não deu certo. E assim você tem que perceber as vozes que estão perto de você. Em Atos 16, versículo 16, diz assim: certo dia, quando estávamos descendo ao lugar de oração, encontramos uma moça escrava, possessa de um espírito que predizia o futuro e ganhava muito dinheiro para os seus donos. Ela fazia revelações. Então, era uma moça que ela ficava indo atrás das pessoas e ela fazia revelações. E ela acertava nas revelações. Porque com aquelas revelações ela ganhava dinheiro. Então, ela tinha... Só que veja bem, existe diferença entre você profetizar e falar alguma coisa que Deus falou com você, que é o que nós vivemos muito nos cultos, nas palavras, num domingo que vem várias palavras e cada um pega a sua. Isso é uma forma de profecia, é profetizar. Aqui diz que ela era uma escrava e possessa de um espírito. Então, o espírito entrou dentro dela, o espírito deu revelações para ela, mas para ela enganar as pessoas. Veja como o mal é astuto e inteligente. Isso é um negócio que você não pode dizer do diabo, que o diabo é burro. O diabo não é burro, ele é muito inteligente e ele usa de estratégias para nos enganar, até com uma profecia, com uma revelação dessa como dessa moça. No 17, ela seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram contar como vocês podem ser salvos. Isso continuou dia após dia, até que Paulo, já muito indignado, voltou-se e falou ao espírito que estava nela: eu lhe ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E o espírito deixou a moça imediatamente. Com isso, acabaram as esperanças de riqueza dos donos da escrava. Eles então agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença das autoridades, na praça do mercado. E diante dos magistrados disseram: estes judeus estão perturbando a nossa cidade? Estão ensinando o povo a fazer coisas contrárias às leis romanas. Então, esse era o espírito de pitonisa. Você vai se lembrar muito bem do culto que a bispa fez, falando sobre o espírito de Piton, que ele engana você. Mas veja só que interessante. O diabo, ele é o pai da mentira. Ele mente, ele engana. Ele é o pai da mentira. Ele não gosta da verdade. Mas para enganar você, ele usa a verdade. Porque essa moça, ela estava dizendo a verdade. Ela estava possessa de um espírito, mas ela estava dizendo a verdade. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram contar como vocês podem ser salvos. Ela falou a verdade, mas possessa por um espírito.
E com o diabo, é exatamente assim. Até quando ele fala a verdade para você, ele está falando para te prejudicar. Até quando ele está falando algo que é real, é um fato, ele está falando para prejudicar você, com a intenção e motivação completamente errada. Porque aqui, ela dizia a verdade, possessa por um espírito, mas para ganhar dinheiro. Para enganar muitas pessoas. Então, certamente, ela dizendo aquilo deles, de Paulo e dos seus companheiros ali, certamente ela falando aquilo, as outras pessoas também acreditariam cada vez mais nela, que ela tinha um espírito de revelação. E aqui mostra que o diabo engana você. Ah, porque o diabo mente. Mente, mas o diabo também fala a verdade. Ele fala a verdade e a verdade que ele fala não é para te ajudar, é para te prejudicar. Sabe aquela verdade que ele sopra no seu ouvido? Às vezes uma desconfiança que você teve. E aí o diabo vem e sopra, e aquela desconfiança era real. Mas ele soprou no seu ouvido para irar você e para você ter a pior atitude, ao invés de ir lá e resolver na paz do Espírito Santo. O diabo, ele usa a mentira para te enganar, a verdade para te enganar, situações para te enganar. Não espere nada de bom dele. Não sai nada de bom dele. Ah, o diabo é inteligente? Muito, muito. Aqui, ela revelava não para proclamar o evangelho, para evangelizar o povo. Vem, vocês vão ser salvos, escutem essa palavra e tal. Não, ela não fazia isso. Ela fazia para tirar dos outros. E o povo indignado, porque Paulo não aguentou aquilo, Paulo percebeu uma presença demoníaca, não aguentou aquilo e mandou ela sair. Sai em nome de Jesus, sai dela agora em nome de Jesus. Quando eles perceberam que Paulo tinha feito isso, e percebeu que aquilo tudo era um engano, aí lá vem, se indignaram. Não, porque tiraram o poder e a riqueza deles. Aquele espírito de revelação saiu dela, que era um espírito de possessão, muitas vezes. Às vezes aquilo que você acha que é uma revelação, é o diabo enganando você. E levando você a tomar atitudes e decisões que vão te colocar numa baita de uma encrenca. Por fim, essa palavra é para você aprender que tudo que vem da boca do diabo não serve para nada. Seja verdade ou seja mentira. Tudo que ele faz não serve para nada, a não ser para o mal. Então, quanto mais perto de Deus você estiver, mais discernimento você vai ter da voz do Senhor. Quem é mãe aqui sabe. Eu já dei esse exemplo aqui. Pode ter 100 crianças. Se o teu chorar, você sabe que é o seu. Eu sei, quando eu estou aqui no culto, eu estou aqui parada, eu escuto um choro de longe, eu falo, é a Ana. Eu sei quem é. Tem não sei quantas crianças na escolinha, mas eu sei qual é a voz das minhas filhas. Eu sei o choro das minhas filhas. Às vezes eu confundo com a voz do João. Às vezes o João está lá em cima e fala, mãe, oi. Eu acho que é a Maria me chamando. Que a vozinha deles é muito parecida. Mas ali na escolinha, está um tumulto de criança. Se a minha chorar, eu sei que é a minha. Porque eu tenho intimidade com a minha filha, eu conheço as minhas filhas, eu sei como que ela chora, eu sei como que ela faz. E se você tem intimidade com o Senhor, pode ter uma multidão falando e gente gritando e profetizando, você sabe quando aquela voz é de Deus e quando aquela voz não é de Deus. Você vai saber diferenciar. Mas para isso você precisa ter proximidade. Fique próximo do Senhor, senão você não vai ouvir. Você não vai ouvir. E qualquer voz que falar para você, você vai tomar aquilo como verdade. Quanto mais distante ele estiver, mais você vai ter dificuldade de ouvir isso. E aí você pode falar para mim assim, mas como que eu vou saber? Qual é a voz de Deus? Qual é a voz do diabo? O que é que vai me trazer, né? O que eu estou ouvindo é o Espírito Santo falando, não é o Espírito Santo falando. Você tem que prestar muita atenção, porque muitas vezes, quando Deus planta algo, toda vez que Deus planta algo dentro de você, o diabo trata logo de plantar também. É exatamente, que é a palavra do joio e do trigo. O Senhor vai lá, quando Ele planta,
faz uma plantação perfeitinha, trigo, bonitinho. Ali, o diabo corre para ele plantar também, que aí ele planta o joio. Para confundir, ó. Jesus lhe contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Pronto. Quando você semeia boa semente, ou às vezes quando Deus vem e planta uma coisa, né, linda dentro de você, uma semente, te dá uma revelação, o diabo corre para plantar uma semente também, para competir com a semente do Senhor. É por isso que às vezes você sai de um jejum da madrugada e você está cheio do Espírito Santo, e aí você dorme, acorda, e aí você tem aquele sentimento assim, será que foi isso mesmo? Será que eu vivi tudo isso mesmo? Será que aquela palavra é para mim? Isso eu ouço muito. Às vezes a pessoa sai daqui num culto de domingo com a palavra que o Senhor plantou dentro dela. Ah, essa palavra é para mim. Essa revelação é para mim. Eu recebi, é minha. Não dá 2 dias, ela vem. Então, mas não sei se a palavra era para mim mesmo. Será que era para mim mesmo? Pronto, o diabo já foi, já plantou o joio dele ali, a sementinha dele ali, e te confundiu. Ele faz isso para confundir as cabeças. E é aí que você tem que ver. Por quê? Como que você vai saber se a voz que está falando no seu coração, na sua mente, ou usando a boca de outras pessoas, é de Deus e do diabo? Eu trouxe aqui alguns pontos. O que você precisa perceber? Veja se a voz que fala com você, no seu coração e no seu ouvido, ela te traz calma ou ela te traz pânico. Aí já é um ponto muito bom para você saber diferenciar quando é o diabo que está falando com você e quando é Deus que está falando com você. Veja se ela te traz calma ou se ela traz pânico. Sabe por quê? Porque quando o diabo fala, ele te traz uma sensação de angústia, medo, dúvida, sabe? Raiva, rancor. Quando ele fala, ele traz coisas ruins para você. Nenhuma fala do diabo vai trazer paz, tranquilidade, calma. Você não vai dormir em paz quando o diabo falou no seu ouvido. Porque a voz dele só traz peso, engano, pânico, erro. Quando a voz vem do Senhor, ela traz calma. Ainda que seja numa pergunta difícil, ainda que seja numa correção que o Senhor está dando em você, ainda que seja algo difícil que o Senhor esteja corrigindo, traz paz. Porque o Senhor, até quando Ele corrige com amor e te deixa tranquilo. Ok, Senhor, errei, é isso. Sigamos, vamos lá. É o amor. Esses dias eu dei uma bronca na Maria, mas uma bronca daquelas, assim, sabe? Uma bronca. Mas aquela boa. E aí eu terminei a bronca, ela olhou para mim e falou assim, mãe, você está fazendo isso porque você me ama, né? Falei, é, por amor. Mas é mesmo. Uma mãe corrige um filho, é por amor. Dói mais em mim do que nela. Tira mais o meu sono do que ela. Eu, quando tenho que corrigir, ficar brava, pôr de castigo, ou até ir além, aqui dói mais na mãe, a mãe sente mais. Mas é por amor. O diabo não, o diabo vai te bater, te botar de castigo, vai te oprimir, para te deixar lá no fundo do poço mesmo, não para te corrigir, não para te ensinar, não para levantar você. Em 2 Tessalonicenses 3:16 diz, que o próprio Senhor da paz lhes dê a sua paz. Aconteça o que acontecer, e que o Senhor esteja com todos vocês. Ele é o Deus de paz, ainda que você esteja em meio a guerras. Ele é o Deus de tranquilidade, ainda que você esteja numa situação dificílima, ou às vezes tendo que abrir mão de algo que você quer muito. A voz do Senhor traz paz para você. A voz do diabo é de dureza, de angústia, de destruição. Ainda que as palavras do Senhor sejam duras, porque às vezes num jejum você recebe uma palavra dessa. Não faz isso não, que você vai morrer, que você vai perder tua família, que você vai fazer isso, que você vai fazer aquilo.
ainda que as palavras sejam duras de receber, se veio do Senhor, ela traz paz, ela traz calma. Em João 16:33 diz, eu falei tudo isso para que tenham paz em mim. No mundo vocês terão muitos sofrimentos e tristezas, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, ele falou essas coisas porque ele quer que você tenha confiança, paz nele. Ele corrigiu você porque ele quer que você ele não quer mais que você esteja no mesmo nível. Ele falou com você, ou ele te deu uma correção, ou ele chamou a sua atenção, não para o seu mal, mas para que você cresça, para que você evolua, para que você desenvolva e não fique na mesma medida. Todo mundo quer desenvolver, todo mundo quer crescer, ninguém quer ficar no mesmo lugar. Você não cresce sem correção. Você não cresce sem alguém do seu lado falando, você está fazendo isso aqui errado, isso aqui não está dando certo. Você não está dando condições para Deus agir. Ou seja, fisicamente. Se você continuar comendo assim, não vai funcionar. Ai, porque eu queria tanto. Esses dias eu atendi uma moça e ela falou para mim que ela queria muito, muito emagrecer. Muito. Mas é difícil. Ela falou, é difícil, nossa, né? Ai, muito difícil. Aí eu falei assim, lógico que é. Difícil. Você acha que eu gosto também? Eu não gosto. Das vezes está lá, tendo alguma coisa, uma festa, alguma coisa. Não que eu não possa comer, mas que eu tenho que me controlar. Você acha que eu gosto? Ninguém gosta. Mas é um processo. Enquanto a dor não for além do que o seu conforto, você vai permanecer ali. Você vai ficar lá. Ah, mas é difícil. Me fala um negócio que é fácil. Que não tem. Tudo tem o seu processo. Próximo. Veja se essa voz vai contra a palavra. Se a voz que você ouviu no seu ouvido está levando você contra ao que a Bíblia ensina, não é Deus. Não é o Espírito Santo. Não é o Senhor. Essa voz que tenta convencer que o pecado compensa, que esperar em Deus é bobagem, porque não tem homem na igreja. Não tem homem na igreja, não tem mulher na igreja. Meu Deus, então o que é isso aqui? Não tem no seu padrão, né? Você quer um padrão assim, extraordinário. Você não tem que querer menos. Mas às vezes vale muito mais a paz de uma vida inteira do que beleza. Vale muito mais a paz e a tranquilidade de uma vida toda do que dinheiro. Muito mais. Porque às vezes a pessoa tem beleza, mas não tem dinheiro, é desprovida do dinheiro. Ah, não, quero alguém que já venha tudo pronto. Muito melhor é construir junto. Ou às vezes a pessoa até tem condições financeiras, mas não tem uma beleza ali. Ah, não, porque agora tem que ser lindo. Não, tem que ser de Deus. É esse o ponto principal. Não tem dinheiro, beleza, saúde, inteligência, cargo, profissão. Tem que ser de Deus, porque daqui a pouco, daqui 5 anos, você está aqui na igreja de novo. Ai, pelo amor de Deus, me ajuda no meu casamento, porque não está dando certo. Uai, mas na hora de você escolher, a prioridade não tinha que ser do Senhor? Tinha. Você não escolheu pela prioridade do Senhor. Agora, você não pode chorar mais. Acabou. Ah, mas tem que vir na igreja? Tem. Tem que estar na igreja? Claro. Se você tiver força suficiente para trazer alguém de fora para a igreja, já podia caminhar assim, já umas boas milhas. Já encontrando a pessoa dentro. Que ame o mesmo Deus, que ame o mesmo ministério. É muito triste quando você vê casais vindo separados. Eu vejo mulheres lutando, às vezes no culto de casais aqui. É triste isso, porque ela quer o marido dela ao lado dela. Eu já vi mulheres pedindo de presente de aniversário. Meu presente de aniversário, eu quero que você vá no culto comigo. Meu presente de aniversário de casamento, eu quero que você esteja no culto comigo. Eu quero que você vá comigo. Eu vou fazer isso se você passar a virada do ano comigo. Ela troca coisas, porque o desejo dela é que o esposo esteja ao lado dela no culto. É muito doloroso. Então, às vezes, o diabo ele tenta te convencer mais ou menos, sabe? Tipo, não precisa não. Ele já está aí falando, ele acredita em Deus, ele só não quer ir na igreja, vai dar errado. Não vai funcionar. Toda voz que leva você contra a palavra e contra o que a Bíblia diz, não é o Senhor que falou.
Então, o pecado compensa. Esperar é uma bobagem. Ir para a igreja, todo culto, a igreja sou eu. Imagina que eu vou sair de casa. Agora eu tenho uma igreja online. Vou ficar em casa, assistindo o culto em casa. Isso, fica lá. O diabo te convenceu que você não precisa estar na habitação do Senhor, que você não precisa ouvir a palavra, que você não precisa estar em comunhão com outras vozes. Você não precisa de nada disso. Ele te convenceu disso. Ele vai te convencendo que dízimo e oferta é dar dinheiro para pastor. Dizima não. Dizima não. Não faz isso não. Você está sendo enganado. Isso aí é uma mentira. Pronto, te convenceu. Ele está indo contra a palavra. Vai lá, assiste o culto no YouTube, viu? Nossa, tem gente que não tem, que desejaria estar num templo assim como você, com ar-condicionado, sentado tranquilamente. Tem gente que ouve a palavra sentado na terra, no chão, sem Bíblia, sem nada. Ele vai tentar te convencer que o que você está fazendo não vai ter consequências. É só uma bebidinha. É só uma fumadinha. É só uma saída, é só uma mensagem. É só um nudezinho. Estou falando seríssimo. O que é um nude? Nada. Nada, né? Ah, é só um filme com teor mais sexual, mas não é um filme pornográfico. Está levando você a ter pensamentos? Não pode ter vindo do Senhor. Não veio do Espírito Santo. Isso. Ah, é só uma saída. É só uma foto. Às vezes até quando você está buscando coisas no Instagram, Facebook, nessas redes sociais, coisas do passado, namorados do passado, casos do passado, TTT do passado. Não é o Senhor. Não foi o próprio Deus que falou assim, ó, vai lá, vê como é que o fulano está. Você acha mesmo que Deus faria isso com você para te enganar, para te confundir? Jamais. Em João 8,44. Vocês são filhos do seu pai, o diabo, e gostam de realizar o desejo dele. Ele foi assassino desde o princípio e também sempre odiou a verdade. Não há nenhum sinal de verdade nele. Até quando ele fala a verdade, ele está mentindo. Até quando ele fala a verdade é para enganar. Quando mente, isso lhe é perfeitamente normal, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Pronto. Então, se aquilo leva você contra a palavra, não pode ser a voz do Senhor. Deus vai te aproximar cada vez mais dele. Será que é para eu fazer isso? Não. A gente já recebeu casos de amantes orando para destruir o casamento. Oxe, meu Deus do céu, você acha que vai funcionar? Você está querendo destruir uma família para construir a sua. Você acha mesmo que vai dar certo? Não, mas Deus falou comigo. Que Deus? Baal, se for. O Deus que eu sirvo, não. Você tem certeza que Deus falou para você sair da sua casa, para você destruir uma família, para construir a sua? Sim. Não. O diabo te enganou até com a palavra. Porque até com a palavra ele é capaz de enganar você. De cegar você a tal forma que você recebe a palavra como se fosse para você, mas não é para você. Porque o diabo falou no seu ouvido, você acreditou nele, você achou que era a voz de Deus. E isso é típico de quem está longe de Deus, porque Deus está falando, mas à distância a pessoa não está ouvindo. Próximo. Perceba se essa voz atrapalha a sua vida de oração. Sabe quando você vai orar e começa a vir um monte de coisa na sua mente? E falar, e falar, e falar, e falar, e você para de orar? Aí é a campainha que toca, é a criança que chora, é o interfone que não sei o quê, é a porta que abre, é o barulho não sei de onde, é o cachorro que está fazendo não sei o quê. Perceba. Porque não tem vitória se não tiver oração. Não tem comunhão se não tiver oração. Não tem proximidade com Deus se não tiver oração. Logo, é óbvio que ele vai tentar te afastar da sua vida de oração, da sua comunhão com Deus. Sabe que uma vez eu atendi uma mulher e ela falou algo que eu achei muito interessante. Ela falou assim, que às vezes ela perdia o culto dentro da igreja porque ela estava fazendo outras atividades, outras coisas, né? Então estava num setor fazendo alguma coisa. Mas todo mundo sabe, principalmente quem é obreiro, que se você perdeu o culto, porque você está na escolinha, ou você está na lanchonete, ou você está no estacionamento, ou está fazendo qualquer coisa fora para contribuir,
A primeira coisa que você tem que fazer depois é, quando o culto sair, você ir lá e ouvir o culto, porque senão você perdeu a palavra. E essa mulher, ela veio dizer para mim assim, que quando ela perdia a palavra, e ela ia no YouTube, colocava o culto para ouvir da bispa, ela falou que ela escutava uma voz falando assim, vai para outro vídeo, isso aí demora muito. E ela fazia. Eu falei assim, jura que você fazia? Fazia. Aí ela ia para um vídeo de cozinha, de receitas, um vídeo de, sabe, distração? Aqueles vídeos que você fica vendo gato caindo e cachorro fazendo bagunça. Só para você dar aquela relaxada. Às vezes, quando estou muito cansada, eu gosto. Eu boto lá, vou dar uma relaxada. Aí eu fico vendo uns cachorros caindo, uns gatos fazendo não sei o quê, arranhando não sei aonde, sabe? Aqueles vídeos bonitinhos. Para dar uma relaxada. E ela falou que ela escutava no ouvido dela claramente. Não assiste não, demora muito. E ela pulava mesmo. Ali. Ela ouvia o diabo dizer a ela para não assistir. E como é que ela não percebeu que era a voz do próprio diabo? Você acha mesmo que o próprio Deus diria isso para você? Não assiste não, demora muito. Não vai na igreja não, demora muito. Você acha mesmo? Em Mateus 21, 22 diz, se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Então, se você não ora, você não vai receber o que você quer. E se o diabo engana você com a oração, para que uma madrugada? Basta um Pai Nosso, né? Isso que a Bíblia fala. Para que uma madrugada? Porque se você quer um milagre, você precisa provocar ele. Porque se você quer algo impossível, você precisa sair do morno e provocar o seu milagre. Porque se você quer uma vida diferenciada, você precisa provocar aquilo na sua vida. E o diabo vai lá, para que faz isso não? Para que tantas horas de oração? Está orando por quê? Aí te distrai sua cabeça, até que você desiste. Fala, quer saber? Não consigo orar. E quanto menos você ora, menos você quer orar. Próximo. Analise se essa voz mexe com as suas emoções. Veja se a voz está mexendo com o que você sente. Porque quando o Senhor vem falar comigo e com você, Ele não deixa dúvidas. Deus não é um Deus de confusão. Então, Ele não deixa você em dúvida. Quando o Senhor fala, Ele fala. Você sabe que Ele falou. Se o Senhor falou, está falado. Você sabe. Qualquer pessoa que disser para você, não pode ter sido isso, foi. Deus disse isso. Você sabe que foi o Espírito Santo que falou. Mas a voz do diabo, ele te lança uma dúvida, aí ele mexe com o teu sentimento de confiança. Aí ele te lança uma angústia e ele mexe com o seu sentimento a ponto de você não ter mais vontade de viver. Aí ele vem e fala alguma coisa no seu ouvido a ponto de você se entregar para consumir cada vez mais comida, remédios, se viciar em bebidas, em drogas, cada vez mais. Ele mexe com aquilo que você está sentindo. Quando você fala com uma pessoa que já tentou o suicídio, que já buscou a morte, ela sempre diz a mesma coisa. Por que você fez isso? Não sei, uma coisa assim, não sei explicar. Um sentimento de angústia, parece que eu estava sufocado, estava mesmo. Porque o diabo soprou no ouvido dela de que a situação dela não tinha mais jeito, que ela fazia tudo errado mesmo, que ela era uma fracassada, que ela não conseguia e tal, que aquilo não ia mudar, que ia ser sempre daquele jeito, que todo relacionamento que ela tentasse ia dar errado, que os filhos seriam assim para vergonha, que o emprego não ia dar certo, que o propósito que ela começou não ia funcionar. Quantos começam propósitos de perder peso, de orar nas madrugadas e vão parando no meio do caminho? Que o diabo te convence. Você já falhou várias vezes, você vai tentar mais uma vez? Você vai fazer mais uma vez? Isso eu ouvia demais. Isso eu ouvia dentro de mim muito. E me dava um desânimo aquilo, porque era como se aquilo fosse a minha consciência falando comigo. Meio que como se fosse a minha razão. Mas não era, era o próprio mal. Às vezes eu começava uma coisa, eu estava direitinho, aí um dia eu dava uma vacilada. Aí já vinha aquilo, tá vendo? Tudo que você começa, você para, você não consegue concluir os seus projetos, você não consegue fazer nada, viu? E se você começar de novo, você vai parar de novo.
Não nem comece, que você vai parar de novo. E muitas vezes eu achei que fosse minha consciência falando comigo. Verdade, nem vou fazer isso aqui de novo, porque, vou parar de novo, vai dar errado outra vez, nem vou tentar, isso aqui não está funcionando. Pronto, ele te convenceu, ele mexeu com as suas emoções. O Senhor, a voz de Deus, ele mexe com as suas emoções também. Mas ele traz para você um espírito de confiança, de clareza, de certeza, de discernimento. Você foca naquilo que é certo, porque o Espírito Santo soprou no seu ouvido. Faça isso. Quem nunca, né? Quem nunca foi sair de casa e ouviu uma voz dentro? Leva o guarda-chuva. Não, estou atrasado. Pronto. Quem nunca? Leve isso aqui que você vai precisar. Vou não, porque não sei o que e tal. Parece que é a consciência falando. Mas é o Espírito Santo te ajudando nos mínimos detalhes. Ele fala com você. Eu dei esse testemunho uma vez no culto dos jovens e foi algo que marcou muito a minha vida. Que eu estava dirigindo, eu estava parada no sinal, lá na Celso Garcia. E Celso Garcia, você sabe como é. Agora está pior. Porque antes não podia, só podia ir de um lado, agora pode dos dois. Então está pior do que era antes. E aí eu fui atravessar a Celso, e eu estava parada no sinal perfeitamente. Eu fui atravessar ali, e quando o sinal abriu, logo, eu ouvi uma voz. Diminui. Porque eu saí. Então, eu ouvi aquilo, era como se tivesse alguém do meu lado falando. Diminui. Na hora que eu fui e eu diminuí, porque eu escutei, passou um carro de polícia numa velocidade, sem ver quem vinha na frente, porque tinha um ônibus tampando a visão, que se eu tivesse ido, ele tinha me pegado ali no cruzamento. Ali no carro, eu parei assim, eu falei, meu Deus, olha isso. O Espírito Santo falou comigo. Então ele te orienta. Essa é a voz do Senhor, ele mexe com a sua emoção. A voz do mal, ele mexe com a sua emoção para o mal. Isso, briga mesmo, xinga mesmo. Isso, quebra as coisas mesmo, porque aí ele vai ficar com medo. Isso, pega a cinta e assim, pega essas crianças e faz elas pularem aí na tua frente. Faz isso mesmo, viu? Você vai ouvir o diabo soprando essas coisas no seu ouvido. Vai mesmo, ouve mesmo, atende essa ligação mesmo, manda essa mensagem mesmo. Você vai ouvir, e se você não souber que é o diabo falando com você, ou o Espírito Santo falando com você, você vai fazer errado. Você vai tomar a decisão errada. E ele vai mexer com a sua emoção. Jamais a voz que o Senhor sopra para você é para incitar você a brigar, a ficar desequilibrada, a xingar, a quebrar as coisas, a fazer errado, a ser ilícita, a falar mal dos outros, a fofocar, a mentir. Jamais. Porque aí ele está indo contra a palavra dele. Você já parou para orar e perceber se às vezes as atitudes que os seus filhos estão tendo não é o diabo soprando no ouvido dessas crianças? O diabo sopra mentiras no ouvido das crianças. E por que eu digo isso? Porque quando eu era criança, Deus me trouxe perfeitamente à memória. Às vezes em que eu ouvia vozes e eu nem sabia distinguir o que era. Mas eu ouvia. Se machuca mesmo, corta lá. Machuca. E eu tinha, quando pequena, um grave problema. Que hoje, esses jovens, esses adolescentes que ficam se mutilando, eu fazia isso quando criança. Eu me machucava, eu me cortava, eu fazia uma ferida. Minha mãe vivia atenta atrás para, se eu não tinha pego alguma coisa para machucar, porque eu queria machucar. Eu não queria me matar, eu não queria morrer. Eu queria ter o prazer de cortar. E desde quando isso é um prazer? Nunca. Eu queria ter o prazer de ver aquela dor, de ver o sangue, como que funciona e tal, essas coisas. Eu queria ver e sentir. E eu fazia aquilo a sangue frio. E eu me machucava mesmo. Ralava no chão, fazia não sei o quê, machucava o rosto e tal. Para quê? Porque eu ouvia vozes dizendo para eu fazer aquilo mesmo. Faz, machuca, faz isso. Outras vozes que eu ouvia quando era criança. Você vai ficar sozinha. Sua mãe vai morrer. E ninguém vai cuidar de você. Você já não tem pai? Quem vai cuidar de você? Eu ouvia muito isso. Muito.
E muitas vezes, Deus me trouxe a memória, eu me lembro de eu pequena, conversando com essa voz, eu conversava. Era como se fossem esses amigos imaginários. Ah, eu tenho um amigo imaginário. Não, você tem um demônio imaginário. Um demônio real aí perto. Então, se o teu filho está de conversinha com um amigo imaginário, vai saber quem é? Vai perguntar detalhes para essa criança? Vai perguntar detalhes da aparência, de como é e o que esse amigo imaginário está falando para essa criança? Porque certamente o diabo está soprando coisas no ouvido dessa criança, aí essa criança vai, ela sabe que ela não pode fazer errado, mas ela faz. Por quê? Porque o diabo soprou no ouvido dela. O diabo falou para ela. A minha filha mais nova me disse isso. Eu falei para ela, um tempo atrás, eu falei para ela assim, ela estava andando de bicicleta, aprendendo, perto de carro, eu falei assim, sai de perto dos carros, vem mais para cá, que você vai bater no carro, não vai me causar um problema, garota. Fica aqui. E aí ela voltou e falou assim, mãe, por que que... Aí ela falou um nome, o algodão, entendi aquilo. Tá falando para eu ir para o carro? Aí eu falei, o quê? Já catei aquela menina no estacionamento, fiz uma libertação nela no estacionamento, estava nem aí com quem estava passando, com quem estava lá. Fiz uma libertação nela na hora e repreendi. Falei para ele, falei, capeta, caia fora. Não sopre no ouvido da minha filha. Não fale essas coisas para ela. Às vezes seu filho está fazendo birra, porque o diabo está falando, se joga no chão mesmo. Às vezes seu filho está quebrando as coisas, escondendo as coisas, roubando as coisas, e ele é uma criança, ele não sabe lidar com isso. E o diabo está falando para ele fazer, faz isso mesmo. Vai lá, faz isso. Bate no seu irmão, bate na sua irmã. Rouba do coleguinha, mente para o outro. E aquela criança não sabe discernir, porque eu, quando criança, eu não sabia discernir. Para mim, era um amigo imaginário. E desde quando um amigo imaginário manda você se cortar, se machucar, se mutilar? Amigos imaginários, tome muito cuidado. Você já parou para orar, para ver se o que o seu marido tem feito não é o próprio diabo que tem soprado no ouvido dele, ele não está tendo controle de entender? Faz isso mesmo, faz isso. Ou, às vezes, as atitudes que você tem feito são essas vozes que têm falado no seu ouvido. Grita mesmo, briga mesmo. Aí você vem com a frase clássica. Ah, porque eu sou nervosa, eu não consigo. Você consegue, o diabo está soprando no seu ouvido. Que você não consegue. E você está pegando isso como uma verdade. Em João 8:47, diz, todo aquele que pertence a Deus, ouve as palavras de Deus. E como vocês não ouvem, isso prova que não são dele. Pronto, quem pertence a Deus, ouve a voz de Deus. E pelos seus filhos, cabe aos pais orarem. Porque essa criança ela não vai saber lidar com isso. Então, cabe ao pai. Se a criança chega e fala assim, por que eu ouvi isso? Ou não sei o que lá disso. Vai repreender na hora. Porque é o próprio mal soprando no ouvido daquela criança. Para fazer a criança apanhar, ficar de castigo. Para fazer a criança sofrer traumas e depois ela não consegue se libertar daquilo. Para trazer tristeza para aquela criança ficar com raiva da família, para aquela criança ficar com raiva de Deus. Ele está fazendo isso, ele tem um plano. E o plano dele é roubar, matar e destruir. Próximo, analise se essa voz faz você se sentir inútil. É a voz clássica. Está vendo? Você não consegue mesmo. Está vendo? Tudo que você começa, você não termina. Está vendo? Você não serve para nada. Pelo amor de Deus, hein? Daqui você é a pior. Daqui você é a menos inteligente. Você está fazendo o que aí que você não tem talento? Você não tem capacidade? Deus me livre, que mãe horrorosa. Nossa, péssima esposa. É isso aí. É a voz do diabo fazendo você se sentir feia, burra, inútil, sem perspectiva, parada, estagnada. Às vezes a voz do diabo vem como aquele sentimento de, nossa, o ímpio está tão melhor que eu. Olha aqui para mim. Pronto, ele te convenceu. Você ouviu. Você acha mesmo que o pai maravilhoso que você tem diria isso? Você é burra, hein? Você é feia. Eu, hein? Você não tem jeito mesmo. Você acha mesmo que o seu pai diria isso para você? Que o seu pai, que está no céu, perfeito e santo como ele é, falaria essas coisas no seu ouvido e no seu coração? Não, ele não faz isso. Em Isaías 43, versículo 2 diz, quando você passar por águas profundas, eu estarei ao seu lado.
Quando tiver de atravessar grandes rios, eles não o encobrirão. Quando tiver de passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não farão mal a você. Porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Para você receber sua liberdade, eu entreguei o Egito, a Etiópia e Sebá como resgate. Outras pessoas perderam suas vidas em seu lugar. E nações em troca da sua vida. Isso porque, para mim, você é muito precioso. E honrado à minha vista. E porque eu o amo. Você acha mesmo que um Deus diz para você que você é precioso, que você é honrado à vista do Senhor, vai dizer que você é burra, inútil, sem perspectiva, faz nada errado, de todas, você é a pior, a atrasada, a esquecida, a estabanada. Você acha mesmo? Se Ele está dizendo a você que você é preciosa e à vista dele você é honrada, não tenha medo, porque eu estou ao seu lado. Eu vou juntar seus filhos desde o Oriente até o Ocidente. Você acha mesmo que um Deus faz isso? Ele é um Deus contraditório? Ele fala que te ama, mas depois te chama de burra? Ele fala que te ama, mas depois te faz sentir a pior pessoa do mundo? A mais atrasada, a mais feia, a mais incapaz? A que não faz nada? Não. Próximo. Veja se o diabo está alimentando o seu ego. Ah, essa é ótima. Sabe por quê? É aquela voz que sopra dentro de você, que fala assim, ó, essa vitória aqui, ó, fui eu que consegui, porque eu sou muito boa. Eu sou ótima. Deus. Coincidência. Eu fiz o propósito e ganhei essa vitória? Coincidência. É porque eu sou boa, eu sou um bom profissional. Eu sou uma ótima confeiteira, eu sou uma ótima cabeleireira, eu sou uma ótima cozinheira, eu tenho talentos. Reconhecer seus talentos é uma coisa. Não creditar ao Senhor os seus talentos é outra completamente diferente. Se você canta de uma forma linda e extraordinária, foi porque o Senhor deu esse dom a você. Foi porque o Senhor escolheu você. E eu sempre brinco com a Tamires. Ei, Tamires, se eu tivesse a sua voz, você estava perdida. Porque o Senhor escolheu ela. Ou as outras que cantam. Ou as outras que tocam. Eu não sei tocar nada. Nem entra na minha cabeça. Eu já pensei em tentar, mas acho que não. Não vai dar certo. Vamos manter no lugar onde eu tenho que ficar mesmo. Se você cozinha divinamente, Deus creditou a você. E isso também não foi creditado a mim. E aí, Senhor? Se sobrou alguma coisa que é difícil? Cozinha, não canta, não toca? Prega. Porque o Senhor te deu talentos nas mãos. Se você é uma ótima profissional da saúde, o Senhor te deu talento. Se você costura divinamente, é porque o Senhor te deu talento. Se você atende, se você prega, se você cuida das crianças com muito amor, o Senhor derramou um espírito de talento em você. Você faz coisas que você nunca imaginou fazer, mas porque o Senhor fez isso a você. E não porque você é bom, maravilhoso, suficiente. Não preciso disso. Preciso disso, não. Eu sou muito boa no que eu faço. Una o seu talento com o favor do Senhor. É isso que você tem que fazer. Ele usa as coisas para te enganar, o seu ego para te enganar. Você é a mais bonita. Isso, aí você usa a beleza contra você. Você usa a beleza para conquistar quem você não tem que conquistar, para sensualizar para quem você não tem que sensualizar, para andar com um tipo de roupa que você não tinha que andar. Ah, porque eu sou muito bonita, eu tenho que mostrar. O que é bonito é para se mostrar. Frase feita do diabo. Tinha que colocar lá. O que é bonito é para se mostrar. Assinado capeta. Foi exatamente ele que criou essa frase. Pronto. Ele enganou você. O seu talento foi todo vindo do Senhor. Veio do próprio Deus. Deus faz as coisas na sua vida para ver aquela que não podia ter filhos, a estéril tendo filhos. Deus faz as coisas na tua vida para ver aquela desequilibrada, calma, falando brandamente.
Ele faz as coisas na sua vida para que era sempre doente, se arrastava por aí, ver o quanto ela é sadia e usar o testemunho dela para ajudar tantas outras mulheres, para mostrar aquela que era presa, escrava de um relacionamento de remédio, de dor, de depressão, de ansiedade, para mostrar que agora ela é livre, e não porque eu me levantei. Eu fiz o curso tal e agora, nossa, ninguém me segura. Dá 6 meses. Se não tiver Deus, dá 6 meses. Essa sua euforia vai baixar, o diabo vai voltar e falar assim, não é bem assim, eu te enganei. Eu disse que você era bom, mas você não é assim não. Por quê? Porque você não uniu o seu dom e não uniu com a fé, com o favor do Senhor. Tudo é para a honra dele. Em Salmo 75, versículo 6. A força e a ajuda não vêm do Oriente nem do Ocidente. Deus é quem julga os homens, dando força e poder a uns e destruindo outros. Então, o seu talento não veio do fulano, do cicrano, do nanã. Eles foram usados para te favorecer. Mas o seu talento vem dos céus. Cale as vozes da sua mente. Hoje o culto, cale essas vozes que têm falado no seu ouvido, que têm falado no ouvido das suas crianças, que têm falado no ouvido do seu marido, do seu parente, do seu chefe, do seu companheiro de trabalho. Cale essas vozes. Faça como Paulo. Fique indignada, como eu fiquei no estacionamento com a minha filha. Fiquei indignada. Eu achei aquilo um desrespeito comigo. Foi muito desrespeitoso. No meu momento de lazer com a minha filha, o diabo querer se intrometer daquele jeito, vá para, volte para o seu lugar lá, para o -2, meu filho. Aqui não. De jeito nenhum. Fique indignada com isso. E faça como Paulo. Saia dela em nome de Jesus. Vá embora em nome de Jesus. Você não é bem-vindo aqui. Saia do meu marido em nome de Jesus. Saia dos meus filhos em nome de Jesus. Você já parou para orar no quarto dos seus filhos? Para ungir aquele quarto? Às vezes tem uma influência que quando aquela criança dorme, ela tem pesadelo a noite toda. É um demônio fazendo aquilo. Para tirar o seu sono, tirar o sono da criança, tirar a paz de todo mundo. Neném que não dorme por nada. Não está com fome, não está com fralda suja, não está com sono, não está com nada, só chora, grita. Ore, expulse esse mal da vida dessa criança, da vida do seu marido, da sua vida. Quando vier dizer para você que não tem sentido, que não tem saída, que você é isso, que você é aquilo, saia daqui, em nome de Jesus. A minha mente é do Espírito Santo. Eu só escuto a voz do Senhor. Cale as vozes do mal, escute a voz do Senhor. Não se esqueça disso, aprenda a diferenciar. São muitas as vozes, cada uma tem uma função. Cada uma. Cabe a você agora discernir quem está falando com você, o porquê que está falando com você, o porquê que às vezes usou a boca do outro para falar com você. Você tem que aprender a discernir. Fique atento, porque ele mexe com as emoções, ele mexe com a mente, ele mexe com o medo, ele mexe com tudo. Ele mexe com tudo, inclusive com os que estão próximos a você. Amém? Amém. Então se coloque em pé e vamos agora orar e calar essas vozes. Calar as vozes que estão em volta, calar essas vozes, tantas vozes, calar as vozes dos seus, da sua mente, calar as vozes, que às vezes até quando você vem com uma vitória, querendo contar alguma coisa, nossa, olha só o que eu vivi e tal, aí o diabo usa a boca daquela pessoa para te desanimar, para deixar você amarga, chateada, para parecer assim que não valeu de nada. Cale as vozes. Às vezes algo que o seu marido disse a você, e que aquilo doeu, sabe? Falou uma coisa que você fala assim, essa criatura não pensou no que ele falou, não é possível. Tenha o discernimento e ore, porque às vezes o diabo soprou no ouvido dele e ele nem percebeu. Às vezes sua criança fez um negócio que parecia que ela tinha feito para te provocar mesmo. Parece que ela fez aquilo para provocar você, é um trem impressionante. Você olha e fala, não é possível, está me provocando, ela está me provocando. E o diabo está mandando ela fazer. E ela não consegue entender. Às vezes o seu companheiro de trabalho te trouxe uma notícia, que às vezes é até verdade, mas foi o diabo que mandou contar.
Porque aí você ouviu da boca errada, ficou nervosa, agiu de um jeito totalmente errado, e quem acaba saindo prejudicado é você. Às vezes, no meio de uma briga e de uma discussão, você vai com aquela coisa, ao invés de calar, você quer brigar, você quer xingar, você quer fazer aquilo e tal, tal, tal. E é o diabo falando, faz isso mesmo. É assim que a gente resolve as coisas. Mostra quem tem razão aqui. Mostra quem manda aí. Coloca ele no lugar dele. E quem está saindo prejudicado é você. Porque depois de uma briga feia, quando baixa a sua adrenalina, você vai ver só. Você vai se sentir tão mal. Aquilo vai mexer tanto com você. A voz do diabo e do Senhor, o mundo tem muitas vozes, como diz a palavra. Muitas vozes, muitos idiomas, muitas vozes. Você tem que aprender a discernir. A do Espírito Santo. Você pode estar num momento triste, você sente o seu espírito revigorar. Foi o Senhor que falou comigo. A do diabo, às vezes você está no momento mais feliz da sua vida. Vem aquela coisa, sopra no seu ouvido, você sente baixar, sabe, o seu espírito, parece que te cai a pressão, assim, parece que desliga alguma coisa em você. Porque aquilo foi, sabe, uma lembrança, algo doloroso, um medo, uma angústia, te dá aquela baixa. Foi o mal que falou com você. Cabe a você se levantar e expulsar ele da sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, por essa direção, por essa palavra, e por estar, meu Deus, nos ensinando a lidar com as vozes do mal, com as ciladas do diabo, e entender que o mal, até quando ele fala a verdade, ele está mentindo. E repreender, meu Deus, agora essas vozes. Vozes, meu Deus, que falam no ouvido dessas pessoas. Vozes que falam no coração. Vozes que falam nas crianças, na família. Vozes que falam no marido, no cônjuge. Vozes que falam no trabalho. Vozes que falam em outro ambiente. Vozes, bocas usadas para o mal. Bocas usadas para benefício próprio. Vozes que estão soprando coisas malignas no ouvido dos filhos. Vozes que estão soprando coisas malignas no ouvido dessa mulher. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo essas vozes agora. Toda voz do mal, voz que não vem do Senhor, tudo aquilo que não é o Espírito Santo se comunicando, seja amarrado agora, em nome do Senhor Jesus. Amarrado, cancelado, destruído, em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo vozes que têm atacado crianças, vozes colocando pesadelos, vozes colocando desobediência, vozes colocando desejo da automutilação, vozes colocando sentimentos e ações pornográficas, lascivas, em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo agora vozes sopradas no ouvido desse esposo, esse esposo que tem ouvido para desistir do casamento, do relacionamento, para ir embora, para fazer errado, vozes que têm falado que essa mulher, que ela não é capaz, que ela não é a melhor, que ela não consegue fazer as coisas, que a vida dela é uma destruição, que ela não sabe fazer as coisas, que ela não tem talento, que ela é uma depressiva, abandonada, estéril, sem saúde. Eu repreendo agora, em nome do Senhor Jesus, toda voz vinda do inferno, pega tudo que é seu, diabo, pega todo o seu plano, tudo aquilo que você tem falado e soprado no ouvido dessas mulheres, dessas famílias, em nome do Senhor Jesus, e saia, e saia, e saia, em nome do Senhor Jesus. Senhor, passa com teu sangue sobre os ouvidos dessas mulheres agora. Passa com teu sangue sobre os ouvidos dessas crianças agora. Passa com teu sangue, Senhor, sobre o ouvido desse marido, desse chefe. Passa com teu sangue sobre o ouvido desse familiar. Passa com teu sangue agora, em nome de Jesus. Senhor, vai limpando agora. Limpa os corações. Limpa o interior. Senhor, limpa em nome de Jesus. Que aquela que não estava ouvindo passe a ouvir. Que aquela que não estava compreendendo a voz do Senhor, que ela passe a compreender. Meu Deus, que aquela que estava sendo enganada pelo mal, achando que era um
pensamento, a consciência, uma intuição. Meu Deus, que ela tenha revelação completa agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, abençoa a vida dessas mulheres. Tira a venda dos olhos, que elas possam enxergar, ouvir e falar, meu Deus, aquilo somente que vem do Senhor. Eu declaro, meu Deus, mulheres com entendimento, discernimento, sabedoria, com a força de Paulo, para entender que aquele espírito não vem do Senhor, que aquele espírito é um espírito enganador, um espírito para benefício próprio. Em nome de Jesus eu declaro mulheres fortalecidas, abençoadas, com discernimento, meu Deus, dos céus, em nome do Senhor Jesus. Declaro, meu Deus, que ela não seja mais enganada, confundida, em nome de Jesus. Fala com ela, Senhor. Fala com ela, mostre o tom da sua voz. Eu peço, meu Pai, que essa mulher que às vezes está orando, e ela nunca ouviu o Senhor falar com ela nunca escutou a sua voz. Meu Deus, que ela saiba entender, que ela possa ouvir o som da sua voz, que ela possa escutar, meu Deus, como a sua voz é branda, suave, traz paz, traz entendimento, discernimento, em nome do Senhor Jesus, que ela compreenda, meu Pai, e que ela saiba, o Senhor falou comigo, essa é a voz do Senhor, a voz dele traz paz, entendimento, sabedoria, caminho, luz, visão, essa é a voz do Espírito Santo. Fala com ela, Senhor. Mostre a ela o tom da sua voz, em nome de Jesus, e a diferença da voz do Senhor e da voz do mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu consagro a vida de cada uma dessas mulheres e declaro discernimento, visão, a audição perfeita, em nome do Senhor Jesus, que tudo nela seja de um espírito revelador, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, por essa palavra, obrigada pela direção, amém, amém e amém. Em nome de Jesus, você já aprendeu agora, e agora é no seu dia a dia, praticar. Aprenda e pratique, no seu dia a dia. Ouviu? Está amarrado, em nome de Jesus. Sai de mim, em nome de Jesus. Eu sei que é você, diabo, que eu não vou te ouvir. Viu a criança? Antes de tomar qualquer atitude, perceba. Será que ela não está sendo influenciada? Está no ambiente de trabalho, viu que deu errado? Perceba. Perceba. Tenha essa presença. E peça ao Senhor, Senhor, fala comigo. Eu quero ter discernimento, eu quero entender, eu quero ver, eu quero ouvir. Fala com Ele, Ele vai te ajudar. Mas agora você já sabe lidar com isso. Esse sentimento que vem dentro de você, falando coisas, inclusive, mal de você, não pode vir do próprio Deus, porque o Senhor não é contraditório, Ele não é mentiroso. Então, aprenda a repreender e a calar essas vozes, para que você possa ouvir claramente a voz do Senhor. Amém? Eu abençoo você, o seu dia todo, que seja um dia de paz, abençoado, e um dia de ouvidos limpos, de clareza, que você possa ouvir o Espírito Santo com total discernimento e saber qual caminho seguir, qual decisão tomar, aonde ir, o que escolher, em nome do Senhor Jesus.